A gente falou sobre gestão de produção de conteúdo, falamos sobre criatividade, mais um pouco relacionado a isso. A minha dica para vocês é ter atenção a tudo o que acontece. O factual, quando a gente trabalha com mídias sociais, é uma oportunidade de entrar nas conversas diárias e assim promover a marca do nosso assessorado, promover a marca da organização que a gente faz, a administração de redes sociais. E quando eu falo a tudo, é desde notícias, que é algo que nós do jornalismo acompanhamos mais, né? Até memes, até oportunidades que nascem das próprias redes. Então, a ideia aqui é justamente prestar um serviço, mobilizar, entreter, ser relevante ou inspirador, né? E inspirador. Aqui eu trouxe um exemplo, não sei quem acompanhou isso, acho que tem um pessoal do Rio que pode conhecer essa cerveja, Cervejaria Rio Carioca, que em março de 2019, eles fizeram essas duas publicações no Instagram. A primeira imagem, vamos ler ali. Quem não deve, não teme. Cervejaria Rio Carioca, engarrafado. A legenda, já sabemos quem não irá visitar nosso stand na Super Rio Expo Food hoje. Na segunda imagem, a do centro. Se for para comemorar o golpe de 64, por favor, não compre Rio Carioca. Na legenda, aí já é demais. Por acaso, alguém aqui lembra o que aconteceu dia 21 de março de 2019? Pode abrir o microfone e falar aí pra gente. Então, mandar aqui no chat. Hoje eu tô com uma segunda microtela aqui. E se alguém mandar no chat, eu não preciso sair para olhar. Ninguém lembra, pessoal? O que aconteceu dia 21 de março de 2019? Silêncio. Dia 21 de março, pessoal, foi o dia que o Temer, ex-presidente Temer, Michel Temer, foi preso. E eles tiveram essa sacada de promover usar esse gancho para a gente, para promover a marca deles. E no dia 27 de março, menos de uma semana depois, né, eles fizeram outra publicação desse mesmo estilo. E aí já é um pouco mais claro e imaginável que do que se trata, que foi quando o nosso atual presidente declarou que era para a gente comemorar o golpe de 64. E aí, como a própria cervejaria legendou ali, aí já é demais, né? Chegou um comentário aqui. Nicole falando que esqueceu que o Temer tinha sido preso. Saudades do vampirão. Pois é, Nicole, aí. Usaram no factual. O Rafael falando que a gente era feliz e não sabia. A Yara falando o mundo esqueceu do Temer. É isso aí, pessoal. Então, assim, esse é um exemplo clássico que eu gosto muito de usar um gancho do jornalismo político para promover a marca. Não citou tão declaradamente, mas posicionou. E esse posicionamento, quando a gente usa um posicionamento, principalmente numa sociedade polarizada onde a gente está, tem que estar ciente que vai atrair olhos bons e vai atrair olhos ruins. Eu lembro que no dia, quando eu fui tirar esse print, eram vários comentários. Do Michel Temer, nem tanto, mas falando do golpe de 64, eram vários comentários atacando a cervejaria. E eles bancaram, falaram, não, é o nosso posicionamento. Então, essa questão, quando a gente investe numa comunicação um pouco mais ousada nas mídias sociais, numa campanha um pouco mais incisiva nas redes sociais, a gente tem que ter um suporte, um apoio da coordenação da coordenação da empresa, da organização, né? Outro exemplo, pessoal, esse um pouco mais regional aqui, a prefeitura de Juiz de Fora que usou no Facebook, em 2017, uma referência ao Game of Thrones, que é uma série que eu não assisto, mas se eu me lembro bem, estava acontecendo algum lançamento de alguma temporada nessa época, e aí eles usaram esse gancho para fazer uma comunicação nas mídias sociais. Na foto eles colocaram, o inverno está aqui, uma fotografia de um prédio principal aqui da cidade, mas seguimos na programação normal com todas as estações em um só dia, brincando aí com uma clássica frase que tem aqui na cidade. E aí na legenda eles colocaram que o inverno vai chegar além da Grande Muralha e é bom se preparar para as variações do tempo. A qualquer hora tudo pode mudar. Um emoji ali de um lobo, um emoji ali de um floco de gelo,
E aí gerou curtida, gerou compartilhamento, o pessoal se divertiu. A Márcia ali no caso até marcou a Liz e colocou, olha a referência, e a prefeitura entrou na conversa, colocando melhor se proteger contra os caminhantes brancos, usou ali um GIF relacionado à série, né? Outro exemplo, agora mais no lado do futebol, a Coca-Cola, que em 2018 fez também essa publicação. De repente, bate aquele vazio, garrafa de Coca-Cola vazia, na legenda. A sexta estrela não veio, mas este foi o ano em que voltamos a acreditar. E se hoje bater um vazio é para lembrarmos que amanhã podemos dar um gás de novo, juntos. Hashtag tudo pronto. Batendo na parte da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, né? Gerou curtidas, gerou comentários, gerou compartilhamentos. E nesse exemplo aqui, pessoal, ainda tem uma ação que está ficando cada vez mais importante e que é a questão do hashtag para cego ler, que o ADM, né, o gerenciador de redes sociais, descreve a imagem na legenda para o pessoal que usa leitores automáticos de celular, para ficar mais fácil. Confesso para vocês que eu ainda não tenho esse domínio de escrever 100% a imagem, mas é uma das minhas missões ainda para aprender dentro dessa área de comunicação das mídias sociais, é ter esse domínio para descrever imagem na legenda. Outro exemplo, pessoal, um exemplo mais divertido também de 2017, foi quando a atriz Thaís Araújo foi no programa da Ana Maria Braga, que é de manhã, muita gente não assiste, eu também não assisti na época, mas nas redes sociais viralizou esse exemplo, o pessoal já está rindo aí, que é um exemplo clássico que eu passo, que eu acho que a marca que eu vou citar mais para frente, ela foi muito inteligente quando ela usou essa oportunidade aqui. Vamos ver o caso para quem não lembra. Inclusive, ela vai adorar comer esse Não, eu não vou adorar. Pois é. Só vou olhar e bater palma. Vocês acham uma coisa maravilhosa como essa? Eu faço um negócio desse aqui, convido essa moça, que eu amo tanto e admiro tanto, e chego aqui, o santo dela não come abóbora? Não come. Você acha? Nem o santo, nem eu. Mas sabe que quando a Ana Maria falou assim aqui na mesa, fiz nhoque de abóbora. Falou pra gente, eu fiz ontem em casa, eu fiz assim, ó. Ai, meu Deus do céu, ó. Pode parecer um fato bobo, pessoal, inusitado, mas gerou a atenção da mídia na época, gerou a atenção da imprensa, das redes sociais, nem se fala, e foi a oportunidade da Multilaser fazer uma comunicação promovendo um dos seus produtos. Para quando você vai no programa de culinária e não quer comer abóbora, compre o micro frigobarzinho da Multilaser, de cor vermelha. Ali a gente dá para ver que cabe 2 latas, um suco, uma maçã e uma manteiga, né? Alguma coisa assim. E aí, pessoal, a gente vê a questão que é uma publicação muito simples, né? Uma referência indireta ao fato, que trabalha a valorização do produto a partir da solução de um problema associada à marca da empresa. Tá certo? Outro exemplo, pessoal, esse exemplo não estava, eu coloquei depois de terça-feira, porque alguém colocou o negócio do Big Brother nos comentários, foi que nessa edição, diversas marcas se associaram a alguns participantes, depois que eles saíram da casa, para promover seus produtos, para promover seus serviços. No caso do Fiuk, por exemplo, o primeiro ali da faixa rosa, ele viralizou na internet, ele virou meme na internet, quando ele, num depoimento, num paredão, falou que ele precisava voltar porque a família estava passando necessidade, que ele teve até que vender a guitarra dele. Aí a OLX foi lá e encontrou uma oportunidade para promover o serviço dela. A Poca, que está no meio, ficou com fama de dorminhoca durante o programa. Foi e fez uma parceria com a Artex, que tem produtos de roupa de cama. E o Projota, que está no final ali, que durante o programa viralizou porque o pessoal fez piada, porque o cantor do Moleque de Vila não comia determinados alimentos, como estrogonofe de frango, foi contratado pela Skol, que é patrocinadora desse novo programa, No Limite, que propôs para ele se colocar no seu limite da alimentação, que no caso aqui
é comer estrogonofe de frango, algo que ele não comia. E aí aqui, pessoal, a gente vê também um outro exemplo relacionado à figura do influenciador digital, que aqui eu nem vou comentar tanto, não, porque é um verdadeiro universo dentro da comunicação digital, que muitas vezes as pessoas acham que o influenciador digital é só no caso desses aqui, que tem milhões de seguidores, mas não. Alguém que tenha 3 mil seguidores, 2 mil seguidores, numa cidade que tem 10, ou numa região que tenha que se juntar um monte de cidade, tem 20 mil habitantes, essa pessoa é influente ali naquela região, entendeu? E é importante o envolvimento que aquele público tem com aquela figura. O importante é a admiração mesmo, é essa relação de... Me fugiu a palavra. Essa relação que o público, que os seguidores constroem com aquela figura. Identificação, isso. Aí que ela está comentando aqui que o Arthur tweetou que estava enfrentando fila no banco e recebeu 1000 propostas de parceria. Exatamente. Eu vi alguém compartilhando isso no Instagram, acho. Alguém tirou print e colocou lá. É isso mesmo. Aquele ali foi um marketing de oportunidade. Muitas vezes as pessoas não foram contratar, não entraram diretamente em contrato com assessoria para contratar ele, mas encontraram ali na rede uma oportunidade para promover a marca deles. Próxima dica, pessoal. Erros de português são imperdoáveis. Erros de gramática, pessoal, interferem na imagem que o público tem de uma determinada organização. Mesmo que a linguagem do ambiente digital seja mais coloquial, conversada, ela deve seguir o público e a organização e, portanto, evitar erros gramaticais. Então, a ideia aqui é também evitar palavras difíceis ou muito técnicas, como no caso do exemplo inbox, que eu comentei no nosso último encontro, que para um público mais jovem, inbox era uma palavra tranquila para ser usada nas redes sociais. Uma faixa etária mais velha, pode ser que não, como no caso que eu apresentei para vocês. Então, pessoal, eu recomendo sempre escrever de ordem direta, porque nesse modelo a frase fica mais simples, clara, de fácil entendimento, e que é sujeito, verbo e predicado. Aprender a fazer uma autorrevisão, muitas vezes isso é difícil para algumas pessoas, porque a gente é acostumado no próprio fazer a jornalística até a figura do editor, mas muitas vezes nas redes sociais você não vai ter alguém para fazer a revisão da sua legenda, para fazer a revisão da sua arte, na parte gramatical. Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre ler aquele texto em voz alta, separar e refletir sobre as sílabas, e ter sempre o site dos sinônimos entre os seus favoritos, caso vocês não tenham um dicionário. Vou fazer a defesa do dicionário aqui, que uma vez eu falei essa questão do site dos sinônimos, viraram para mim e falaram: Arthur, você tem que recomendar o dicionário. Eu falei: não, gente, mas tem gente que não tem um dicionário em casa. Então, site dos sinônimos aí, sempre na aba de favoritos. Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo da Prefeitura de Viçosa, aqui na Zona da Mata. No ano passado, no combate à pandemia, eles fizeram uma cobertura ao vivo nos stories do Instagram relacionado a uma ação de fiscalização que eles promoveram lá na cidade, e estava tudo certo até aí. Show de bola fazer cobertura ao vivo. Só que, na legenda ali, eles deixaram escapar um erro. Pessoas sem máscara estão sendo abortadas e notificadas. Pode parecer uma coisa boba, mas assim, gera um ruído, gera uma imagem negativa. Pô, a prefeitura não está prestando atenção. Próxima dica: organizar uma rotina variável de publicações. Eu acho que eu deixei o WhatsApp aberto. Eu vou só parar de conectar. Voltei. É difícil, né? Aí qualquer coisa você corta aí para mim, filho. Essa parte. Voltando. Próxima dica, pessoal. Organize uma rotina variável de publicações. A velocidade das informações na internet, pessoal, é muito mais rápida do que no ambiente offline. Um post de 2 dias atrás, por exemplo, ele já fica velho se a gente for pensar hoje em dia. Então, aí, uma sugestão que eu dou para vocês é
preparar conteúdos atemporais, que podem ser compartilhados a qualquer dia, caso aconteça algum imprevisto naquela semana ou naquele mês. Encontrar também um equilíbrio quanto ao número de publicações. Não seja nem o ADM que some do nada e aparece do nada fazendo a publicação, nem o chato que faz incontáveis posts em cada rede social. A Suzane está comentando aqui que ela observou erros de grafia nas publicações dos stories do Luiz Bate, jornalista da Record, sobre o caso do MC Kevin. Vários. Isso é isso, Suzane. Isso gera um medo. Eu falei, pô, o jornalista não está prestando atenção no que ele está compartilhando? Então, pessoal, é importante estabelecer um calendário editorial das postagens, tanto para organizar o trabalho da equipe responsável, quanto para satisfazer as necessidades dos seguidores por novidades. Então, a ideia aqui, o cronograma serve justamente para determinar, além da frequência temática das publicações, pô, a gente já sabe que está começando o semestre, o que acontece no início do semestre? O pessoal está se acostumando, chegando a turma dos calouros. Então, isso aí já é uma oportunidade que está no calendário para as organizações, para as instituições relacionadas ao público universitário se envolver ali nas redes sociais. Mas atenção, pessoal, como eu já coloquei lá no início, na parte de contextualização, a pandemia deixou o nosso cotidiano ainda mais estável. Então, é importante a gente saber se reprogramar e não ficar atento a isso. Não ficar tão preso a calendário, né? De tipo, não, mas hoje eu não estava planejado nada, então não vou publicar nada. Não, se surgir uma oportunidade, aproveita a oportunidade. Igual o exemplo lá do Michel Temer preso. Se aquela publicação fosse feita uma semana depois, ou hoje, 3 anos depois, não ia ter o mesmo alcance, não ia gerar o mesmo impacto de quando foi publicado naquele dia, naquela manhã, entendeu? É aproveitar a oportunidade. Aí aqui, pessoal, eu trouxe o exemplo do site que eu uso de calendário sazonal, que é o datascomemorativas.me, que ele é nacional, então ele tem várias datas, vários dias, que aí a gente fica até descobrindo umas coisas que a gente nunca imaginou que já tem um dia estabelecido para esses assuntos. Só que aí, pessoal, é importante lembrar das datas comemorativas locais, que muitas vezes não estão dentro desses calendários que a gente encontra na internet. Tem várias. Esse aqui eu trouxe, que é o que eu tenho salvo aqui nos meus favoritos, mas vocês jogarem na internet, vocês podem encontrar algum que vocês gostem mais. Então, a gente também tem que tomar cuidado com a definição dessas datas. Precisa ter uma justificativa, uma contextualização. E aí, no nosso primeiro encontro, eu trouxe exemplo de sindicatos, trouxe exemplo de políticos. Então, hoje eu trouxe exemplo de empresa júnior, de comunicação. Será que justifica uma empresa júnior da nossa área, que está sediada em São João del Rei, fazer uma publicação relacionada ao Dia do Nordestino, que é comemorado dia 8 de outubro? Fica a questão aí para vocês pensarem se justifica ou não. Particularmente, eu acredito que se tivesse algum membro da Mosaico, por exemplo, né, que eu coloquei São João del Rei, algum membro da Mosaico que seja relacionado ao Nordeste, que venha do Nordeste, até eu acredito que vale a pena brincar e tal. Mas, avulsamente, assim, não justifica. Só que uma empresa júnior de publicidade, se eu não me engano, lá do Rio Grande do Norte, justifica fazer uma série de publicações, inclusive, relacionada ao Dia do Nordestino. E aqui, pessoal, nesse exemplo, ainda viralizou ainda mais, porque naquele ano foi ano eleitoral que pós-primeiro turno, o Bolsonaro perdeu no Nordeste. Então, essas publicações viralizaram ainda mais. Eles não controlaram isso, eles não imaginaram isso, e então, assim, já aumentou muito mais o alcance das publicações das redes sociais deles. Fica aí também, então, um exemplo de outro segmento agora. Dá trabalho, pessoal, criar essa apresentação. Assim, pessoal, a gente parte para a nossa próxima fase, que é a parte de relacionamento. As mídias sociais, como o próprio nome diz, elas servem para socializar, para gerar relacionamento. Então, a marca, a organização, o político que está numa determinada rede social,
importante que ele esteja disponível para conversar, criar relacionamento. Mesmo nas redes sociais empresariais, nas organizações, que muitas vezes não tem o rosto público tão marcado ali no perfil, a gente tem que lembrar que nós somos pessoas que estamos falando com pessoas. Então, a gente tem que nunca esquecer de ser humano, né? Se colocar no lugar do outro. Então, a gente tem que saber responder, justificar, interagir e usar o WhatsApp com sabedoria. Porque o WhatsApp, que se eu não me engano, quase ninguém colocou ele quando eu perguntei lá na apresentação, o WhatsApp cada vez mais está sendo utilizado como uma mídia social pelas organizações, pelas figuras públicas. Os políticos estão usando ele, tipo, olha, é o WhatsApp do nosso gabinete. A padaria, a pizzaria, fala, olha, agora você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp. Então, a gente tem que saber utilizar o WhatsApp com sabedoria, porque o WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, ou seja, a menos que você tenha uma empresa que tenha vários fluxos de atendimento, e aí vale a pena investir no WhatsApp Business, que é a versão empresarial do WhatsApp, né, que aí dá para agendar respostas e tudo mais, eu recomendo vocês utilizarem o WhatsApp com sabedoria, ou seja, ter atenção com o WhatsApp. Se você está mandando um WhatsApp para uma determinada loja, você espera, o estabelecimento comercial qualquer, né, você espera que eles respondam aquilo, porque se você está mandando um WhatsApp, é porque você tem pressa com aquilo, né, principalmente nas organizações. Então, e no WhatsApp Business, se eu não me engano, tem como você colocar até algumas mensagens automáticas, dependendo do que a pessoa manda. Então, vale a pena as pessoas que estão gerenciando já mídias sociais de uma maneira profissional, conhecer essa plataforma. E aí, dentro disso, é importante a gente evitar fazer respostas prontas, aquele copiar e colar uma resposta padrão para diferentes pessoas. Isso faz com que as pessoas se sintam desprezadas e com pouco que plataforma, o WhatsApp Business, eles adoram. A versão empresarial do WhatsApp. Isso faz com que as pessoas se sintam desprezadas, tipo, pô, deu trabalho de vir até aqui para comentar alguma coisa, seja positivo ou negativo, e a empresa está copiando e colando uma resposta para todo mundo. Não seja um robô. Então, esse relacionamento, pessoal, personalizado, humanizado, ele traz vantagens positivas para as vendas, no caso de estabelecimentos comerciais, se vocês forem gerenciar algum perfil desse segmento, para a imagem constante, no caso, principalmente dos políticos, né, e das organizações de uma maneira geral, e também na hora da crise, porque fica, pô, quando acontece alguma crise de imagem, alguma crise relacionada a alguma organização, a assessoria vai lá e corre para ser atento, atencioso com todo mundo. Não, pô, fica falso. Fazendo essa comunicação constante, na hora da crise, vai ser mais fácil de controlar. Então, mesmo corrido, dediquem atenção para responder essas pessoas que forem até ali. Aquilo que eu falei. Mesmo aquela pessoa que vai até lá para falar mal de uma determinada loja, ela gastou tempo para ir até lá, para falar mal ou fazer uma reclamação sobre aquela loja. Então, ela merece sua atenção. Chama a pessoa pelo nome, converse com uma pessoa e mostre-se disponível. Isso faz a pessoa que está do outro lado lá, né, se sentir especial, já que percebe que o atendimento é humanizado e personalizado, como eu já tinha comentado. Não só comentários positivos devem ser respondidos, mas também as críticas, isso é claro, assim, isso é a base do gerenciamento de crise, que a gente vai ver um pouco mais à frente, porque essa questão, até mesmo para criticar, se ela for até a sua página, ela se importa. Porque quem a gente não importa, a gente nem critica, a gente finge que não existe. Nesse caso aqui, então, reserve um pouco da sua atenção para a pessoa. Ao menos, dê um coraçãozinho, curta ali o comentário da pessoa para mostrar para ela que ela foi vista, né? Isso é muito importante, criar esse relacionamento nos pequenos negócios. E aí, dentro disso, pessoal, incentive a interação. As próprias redes sociais, as próprias mídias sociais, elas já estão disponibilizando algumas ferramentas de interação. No caso do Instagram, por exemplo, lá nos stories tem a opção de enquete, a opção de barra de opção para ver o quanto você gostou de um determinado assunto.
Você pode criar uma caixa de perguntas, colocar, deixe sua opinião sobre determinado tema. Isso tudo é importante para gerar essa interação, para gerar essa conversa, para iniciar esse relacionamento ali dentro daquela plataforma, no caso, o Instagram. Aqui, pessoal, é um assunto que eu não queria passar para vocês, mas ninguém gosta, mas é a realidade de quem administra redes sociais. Preparem-se para consertar erros de setores diversos. Nas redes sociais, pessoal, a gente entende que elas são ambientes propícios para gerar essa repercussão a partir de certas experiências, sejam elas positivas ou negativas, relacionadas a tudo, a marcas, produtos ou serviços. Porque na rede social, na internet, todo mundo acha que pode falar tudo, de bom ou de ruim. Porque muita gente, as pessoas inclusive esquecem que a internet tem lei, sim, que dá para investigar, sim. E na internet, que tudo ganha uma proporção maior, a gente tem que ter esse monitoramento constante, essa atenção constante com quem está do outro lado. As pessoas na internet muitas vezes são rudes e às vezes fazem reclamações que vão além do alcance do profissional de comunicação. E aí é interessante a gente fazer o teste do tipo, pô, será que essa pessoa falaria isso presencialmente? Tem gente que falaria, tem gente que não falaria, que só falou aquilo porque está protegido atrás de uma tela, atrás de um computador, atrás de um celular. Mas então, nesse sentido, surge a importância do gerenciamento de crise no ambiente digital. Eu vi que temos várias pessoas que são do primeiro período aqui na minha oficina, mas isso, pessoal, vocês não precisam se preocupar tanto com essa questão de gestão de crise, porque vocês devem ver isso no 5º ou no 6º período, na disciplina de comunicação organizacional ou de assessoria de comunicação. Mas eu vou passar aqui um resumão, mais para vocês terem noção, para caso vocês venham a administrar alguma rede social antes desse período. Aqui eu trouxe um exemplo que o pessoal que já fez alguma oficina minha vai lembrar, que eu sempre gosto muito desse exemplo, porque eu acho que ele é muito ilustrativo nessa questão da paciência do administrador de redes sociais, que é o caso do Ponto Frio, que lá em outubro de 2018, um belo dia, eles chegaram no Instagram e colocaram: me atrasei, mas cheguei. Bom dia! Colocou 2 emojis de pinguim ali. Aí o Alberto, lá no Twitter, já chegou com os 2 pés no peito. Eu sei que vocês se atrasam. E colocou o link do Reclame Aqui, provavelmente com uma reclamação sobre o Ponto Frio. Aí o Ponto Frio já chegou. Me informa o número do seu pedido e seu telefone com DDD por DM para que eu possa te ajudar? Aí o Alberto chegou público mesmo a loja tendo falado que era para mandar no privado, chegou no público mesmo e colocou: meu pedido é tal e o telefone é tal. Se for para ligar dando desculpas esfarrapadas, é melhor nem perder tempo. O que eu preciso é do fogão instalado, como paguei e vocês não fizeram. Aí o ADM chegou lá e perguntou: você comprou em loja física? Informa também o CPF do comprador? Aí o Alberto já retrucou: estou preparando uma denúncia PROCON. Isso é um abuso. Aí o Ponto Frio: Alberto, sinto muito pelo atendimento anterior. Eu vou cuidar do seu caso e te darei um retorno o mais rápido possível. No dia seguinte, o Alberto retornou: até agora nada de instalação do fogão. Novamente acompanhado ali do link do Reclame Aqui, que muitas vezes as grandes lojas esquecem, mas também é uma plataforma que as organizações precisam ter atenção, que muitas vezes as pessoas vão lá para fazer a reclamação, né, como o próprio nome diz. E aí o Ponto Frio terminou nesse dia que eu coletei, comentando: poxa, Alberto, estou pedindo urgência na resolução do seu caso. Peço que aguarde só mais um pouquinho, tudo bem? E aí que eu dou o exemplo de essa questão de consertar erros de setores diversos. Quem faz as redes sociais do Ponto Frio não é a mesma pessoa que cuida da logística. É o pessoal lá do marketing, da comunicação, de uma agência, há a possibilidade de ser de uma agência. Não é a pessoa que cuida lá, que dirige caminhão, que vai entregar o fogão lá para a pessoa. Então, ela tem que ter esse jogo de cintura internamente para conversar com outros setores e externamente para entender qual que é a crise ali que o pessoal se encontra.
Nas redes sociais, pessoal, a ocorrência de crise ganha uma proporção significativa de uma maneira muito mais rápida, já que acontecimentos negativos tendem a viralizar nas mídias digitais, isso. Seja uma reclamação, seja uma notícia negativa, acontecimento negativo rende, pessoal. E daí a importância também de um planejamento de crise, saber o que fazer de maneira ágil e eficiente. Na hora que acontece um comentário negativo, uma reclamação nas redes sociais, dependendo do caso, você tem que saber com quem você vai recorrer. Tem um caso aí de São João del Rei, não vou falar o nome para não identificar a assessora, mas que a profissional que cuida das redes sociais de um determinado lugar é chamada menina das redes sociais. Então ela tem que fazer toda uma gestão de crise, com reclamação e tudo mais, só que quem está acima dela meio que ignora ela. Então, assim, tem que ter atenção e tem que ter esse canal direto com o pessoal que tem o poder decisivo dentro da organização para poder agir de uma maneira ágil, eficiente, mas com o apoio da própria organização, né? Não pode demorar, mas não pode também falar alguma coisa que depois o seu chefe vai te desmentir. Então, depois de boatos e notícias negativas para a imagem da organização começarem a ser comentados amplamente nas redes sociais, o ADM precisa fazer um posicionamento rápido, mas evitar o clássico e arrogante nada a declarar, que demonstra indiferença com o problema e a dor do outro, que é péssimo para a imagem, péssimo para a sociedade, péssimo para o relacionamento que aquela figura assessorada, seja ela político, seja ela organização de uma maneira geral, tem com a sociedade. Aqui eu trouxe um exemplo do ano passado, quando esse casal foi registrado durante uma matéria do Fantástico, não sei se todo mundo lembra, numa aglomeração num bar lá no Rio de Janeiro. E na hora que o fiscal foi abordar ele, a gente vê ali que o cara já está com o celular na mão, e a mulher fez uma declaração que assustou muita gente, que atacou o profissional que estava do outro lado, né? Vamos ver o vídeo aqui, para quem não lembra. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Cidadão. Isso, pessoal, apesar de estar ali no momento fora do ambiente de trabalho, né, gerou uma grande repercussão, inclusive no trabalho dos dois. Isso porque estamos vivendo uma pandemia. Então, não tem espaço para cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você. Nem se fosse antes da pandemia tinha espaço, muito menos durante uma pandemia, onde eles estavam sendo abordados por um fiscal que está protegendo a saúde de todos, né? E aí eles deram entrevistas para diferentes veículos jornalísticos e tal, relataram que estavam sofrendo ataques na internet, e a empresa que um deles trabalhava teve que se posicionar, mesmo que sendo fora do horário de serviço. Por quê? Porque isso afeta também a empresa, e também porque a empresa está inserida numa sociedade que está passando por uma pandemia. Então, tudo está mais delicado. Não existe espaço para nada declarar no quesito saúde pública, no quesito crise sanitária. E aí eles colocaram uma nota de posicionamento oficial, eu não vou ler aqui para vocês para poupá-los, mas que essa print eu tirei no Facebook, mas com certeza eles publicaram no site, no Instagram, em todas as plataformas que eles estão presentes, porque o caso teve uma repercussão nacional, né, horário nobre no domingo. E aqui, nesse caso, eu vou dar uma outra dica para vocês, que o Facebook, em específico, eles não gostam de links de uma maneira geral, que levam o usuário, leva aquela pessoa que está ali nas redes sociais para uma outra plataforma, para um outro site. Por quê? Porque a rede social, o Mark Zuckerberg, quer que as pessoas fiquem ali. Então, nesse caso aqui, eles também foram muito inteligentes de colocar a nota na íntegra, no próprio Facebook. Por quê? Se colocasse um link, provavelmente o algoritmo ia entregar para menos pessoas, ia demorar para chegar para mais pessoas. Só num texto como se fosse uma legenda, isso rende mais rápido dentro da própria plataforma. Outro ponto que deve ser evitado quando se trabalha com gestão de crise é levar a crise de um lugar para o outro. Ao invés de solucionar, isso ajuda a viralizar. Então, no caso, aconteceu no Facebook, resolva no Facebook.
Mas caso, igual naquele caso do cidadão, não, for uma crise de proporções maiores, coloca a nota oficial em todos, coloca a nota de posicionamento do que você fez, do que a organização está fazendo em todas as redes sociais. Compartilhar em várias mídias sociais, como eu coloquei ali, só se for o caso de ampliar a audiência da mensagem. No caso ali, a empresa queria deixar claro que não apoia a declaração da trabalhadora dela. Outro exemplo de gestão de crise, pessoal, esse mais divertido, vocês viram que no material tem exemplos regionais, tem exemplos municipais, tem exemplos do estado, mas também tem exemplos nacionais para vocês irem acompanhando e ver que tem exemplos bons e exemplos ruins em todos os cenários que a gente vive. Que lá em 2012, isso tem mais tempo, o Porta dos Fundos fez um vídeo sobre atendimento no fast food. Vamos acompanhar aqui, depois eu volto a falar. Bom dia. Eu queria o molho. Eu queria molho de tomate. Acompanhamento. Acompanhamento, eu queria milho. Milho, o que mais? Presunto, o que mais? Presunto, isso, milho, presunto, o que mais? Presunto, milho, o que mais? Fala, o que mais quer? O que mais quer? Calma. Bora, pô. Pimentão. Pimentão, isso. Ah, meu Deus, eu dei pimentão. Fala. Calma, eu quero palmito. Quer palmito? Vai palmito. Não, palmito. O que mais você quer? Fala, o que mais você quer? Eu quero mais Quer mais palmito. palmito? Você quer mais palmito? Olha aqui mais palmito, ó. O que mais? Você quer o quê? Mais o quê? Fala. Tomate, eu quero tomate. Bora, falta dois, vambora. Falta dois, fala pra vagabundo. Vambora. Eu quero filha. Filha, quer mais o quê, pô? Vambora. Eu só queria almoçar. Ele mandou perguntar no inferno, porra, Denise. Pede. Azeitona. Próximo. Boa tarde. Isso, pessoal, esse vídeo foi postado no YouTube do Porta dos Fundos e nos comentários surgiram o pessoal que foi identificando quais marcas que fazem aquele tipo de atendimento. Ali colocaram o Subway, o Espoleta, tudo assim. A Vanessa colocou que esse vídeo é maravilhoso. A Luana colocou que teve um dia antes na Espoleta e foi exatamente igual, péssimo atendimento. Posso achar igualzinho, muito bom. A Tatiane colocou pior que assim mesmo. Mas também teve os defensores, pessoal, porque toda crise, exceto acho que em crimes, mas mesmo nos crimes a gente vê alguém que defende o outro lado, né? Toda crise de organização tem os defensores da marca, como o caso que ele fala, tão fácil falar, o Matheus que colocou que era Espoleta, mas não é fácil, tente você ficar o dia todo atendendo, tendo que aturar os piores clientes possíveis, uma hora você perde a paciência, é normal. Então ele fala que tem que ter pressa e o cliente tem que pensar no que quer antes de entrar na fila, porque não é pouca gente. Aí fica o cara atendendo com raiva porque o cliente parece uma lesma e uma cambada de gente com fome apressando ele. Entendeu bem, Matheus? E aí, a Spoleto, eu já vou te passar a palavra, Rafael. A Spoleto contratou o Porta dos Fundos para fazer a resposta sobre essa gestão de crise. Pimentão, isso. Meu Deus, eu dei pimentão. Calma, eu quero palmito. Quer palmito? Vai palmito. Cancelamento nacional 9. Você aperta o 9. Qual que é o botão 9, senhor? Senhor, é o 6 ao contrário, caceta. Sobe. Tá? Onde é que você vai? Médico pode ter médico em qualquer lugar. Tem médico no terceiro, tem médico no quarto, tem médico no palmito, quinto, sexto, sétimo. Urologista. Nono. Décimo. Não sei onde é direito. Olha só, é muito simples, tá? Você na frente é urologista, você atrás é próximo.
Por que isso já afetou a tecla 9? Qual é a dificuldade? A máquina ela deixa muito claro. O 4 é para cancelar. O 5 é para parcelar o financiamento. O 6 não é para apertar o 9. O 9 você fala comigo e eu não vou te ajudar. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu ver. A senhora ainda não decidiu, senhora? Não. Ela não decidiu, né? É 15 minutos na fila para decidir, mas esperou para decidir no balcão. Leve o tempo que a senhora quiser, vá no seu tempo. Tem azeitona? A senhora está vendo azeitona na sua frente, senhora? Não tem azeitona. Não tem. Olha aí. Mas você tem da verde? E que cor é essa azeitona que a senhora está vendo com esses seus lindos olhinhos preciosos? Aquela ali é preta. É preta, então só tem na preta. Não tem na preta. Aquela ali é ervilha? Isso não é ervilha, é cocô de coelho, senhora. É ervilha, senhora. Então, milho. Milho. Gente, é muita coisa, muito difícil. Nossa, é muito difícil. Chega a ser impossível, senhora. Tá, então peraí. O que você colocou? Milho. A senhora só colocou milho. É isso que a senhora colocou. Só milho, faltam 7. Tem fome? Vocês veem, pessoal, que quem prestou atenção no primeiro vídeo, eles não fizeram nenhuma menção específica a qual seria o fast food com aquele péssimo atendimento. Mas aí, como o próprio pessoal nos comentários, o pessoal reconheceu, aí na gestão de crise, o Porchat já está com a faixa espoleta ali na cabeça. A reação foi bem aceita, gerou uma aceitação positiva no público, né? Nunca tinha comido no espoleto, fui depois de ver esse vídeo anos atrás, hoje eles me têm como cliente, foi a melhor parceria que o Espoleto já fez, tem 16 mil inscritos no canal, e esse vídeo tem 5 milhões de visualizações, graças ao público do Porta, muito bom. Enfim, souberam fazer a gestão de crise ali, dentro do YouTube, com os mesmos atores, inclusive, de uma maneira leve e assumindo a culpa, que às vezes foge do controle deles, mas que quando isso acontecer, era para entrar em contato com o e-mail lá do serviço de atendimento. Nas redes sociais, então, pessoal, retomando aqui, um post reclamando pode viralizar rapidamente. Então, o Serasa nessa solução da crise é fundamental. Respostas rápidas neutralizam crises e fortalecem laços, mas não faça nada sozinho, como eu já coloquei lá atrás. É importante a gente ter um comitê de crise, que às vezes o comitê de crise vai ser uma pessoa, e você, da rede social, às vezes vai ser um grupo de diretores, de coordenadores, né? Para acesso, que tem que ter um canal direto com eles, e vão ser chamados caso algum problema seja identificado. Eita. Então, pessoal, não ignore as reclamações, mas também não seja precipitado. Monitore sempre. Isso é uma coisa que acontece muito em todas as redes sociais. Quando acontece algum ataque nos comentários de alguma organização, dependendo do caso, os próprios defensores da marca já aparecem para blindar aquela organização e apresentar uma justificativa. Então, a empresa não precisa se pronunciar oficialmente, né, um comentário feito pela página se torna algo oficial, ali, deixa para as pessoas, os amantes da marca, que eu estou chamando aqui, para defender a própria organização. Outra boa sugestão a ser trabalhada, então, nesse contexto, é levar a conversa para o privado. Então, ali no público do Facebook, a pessoa vai ser a mais corajosa, a mais raivosa, e aquilo ali pode gerar uma outra proporção, porque as pessoas podem aproveitar daquilo ali para instigar aquela pessoa. Então, o ideal é levar esse diálogo para um ambiente privado, seja e-mail, seja telefone, ou seja inbox.
Vocês veem que nesse caso do espoleto, eles passaram no e-mail. No caso lá do ponto frio, eles falaram, me manda seu contato por DM. Então, assim, eles estão levando esse diálogo do ambiente público, que pode aparecer outras pessoas ali, para o ambiente privado. E nunca respondam no mesmo tom, pessoal. E nem levem para o pessoal. Na resposta do cara, desarma uma pessoa insatisfeita que esteja sendo grosseira e ofensiva. Às vezes é difícil. A gente que trabalha com redes sociais, às vezes a gente fala, essa pessoa tá de sacanagem comigo, vou responder no mesmo tom. Não adianta. Aí vocês vão ficar discutindo ali eternamente. Então, nunca respondam no mesmo tom e nem leve para o pessoal. Em caso de erro, assim como na nossa vida pessoal, na gestão de crise, no ambiente offline, errou, assume e pede desculpas. No caso desse espoleto lá, foge do controle deles, mas quando isso acontecer, entre em contato com a gente. Então, eles já colocaram um canal ali, já pediram desculpa e reconheceram, a gente não controla isso não deveria acontecer. E problema resolvido é problema encerrado, né? A gente tem que evitar o instinto de querer dar a última resposta naquele comentário, naquela discussão ali nas redes sociais, para mostrar que está certo. Independente da crise, o mais importante, para reforçar, então, é respirar fundo, ser paciente e tratar a pessoa com educação, além de jamais levar para o pessoal. Chegou um comentário aqui. A Yara está colocando que a Netflix Brasil é muito boa com resolução de crise, principalmente no Twitter. Sim, Yara. Eu vi dias para trás, eles aproveitam as oportunidades, caso alguém marque. Então, eles trabalham uma gestão de mídia social muito estratégica, muito inteligente. Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo do local, né, no caso, Notícias Gerais, que, num certo dia, saiu a seguinte matéria: novo recorde da Covid-19. 74 pessoas estão internadas na UTI em São João do Rei. Triste recorde, né? E aí, no Facebook, a leitora X ali marcou alguém com o sobrenome Barros, e chegou o outro indivíduo que fez o seguinte comentário: espero que algum jornalista sério possa investigar e responder a pergunta que vai além de copiar e colar as informações dos boletins que a Prefeitura publica todos os dias. Quantos pacientes são de São João do Rei? Pois ficar dizendo todos os dias que estamos batendo recorde e não explicar nada está mais para sensacionalismo do que para jornalismo. Chamou o site de Cidade Alerta ainda, né? E aí vai o ADM lá do Notícias Gerais com toda a paciência e coloca: oi, fulano de tal. Conforme pode ser visto na imagem disponível anexada na matéria, entre os 74 pacientes, 54 são moradores de São João do Rei, que por ser cidade polo micro-regional, atende pacientes de outras cidades vizinhas, uma carinha piscando. Poucos minutos depois, ele colocou: encontrei informação, me desculpem a ignorância. Pode parecer uma coisa leve, um comentário atacando o jornalismo, não é nada comparado a uma reclamação de cliente. É sim. A gente não pode aceitar esses ataques ao nosso trabalho tão fácil assim. Então, nesse caso aqui, o ADM podia chegar com os dois pés no peito também, igual eu já vi acontecer em outros sites aqui da região, que quando alguém questiona alguma coisa que está na matéria, aparece o repórter, aparece uma outra pessoa da equipe do site, coloca: se você tivesse lido a matéria, você ia ver que estava lá. Para que responder no mesmo tom? Então, no caso aqui, fica também um exemplo de que educação desarma. E no caso ali, ele até pediu desculpa pela ignorância. Então, assim, problema resolvido. Próxima dica, pessoal: trabalhar com emojis ou emoticons, para quem usar essa outra forma de escrita. Vocês puderam ver que em todo o meu material tem vários emojis nas apresentações, né? Isso é uma coisa que eu uso extremamente no lado profissional. No meu lado pessoal, se eu uso 5 emojis, é muito. Eu uso aqueles tradicionais: tamo junto, tranquilo, carinha feliz, e coração e positivo. E olha lá. Mas, assim, quando a gente trabalha com comunicação digital, a gente tem que saber usar os recursos disponíveis para a gente, porque os emojis são um importante recurso do nosso trabalho.
Nas redes sociais, pessoal, algo fundamental da comunicação face a face, que é o olho no olho e o tom de voz. Se eu começar a falar mais alto e mais grave, vocês vão ver que eu estou bravo. Mas ali na mídia escrita, não é assim. Então, eu tenho que usar outros elementos para auxiliar nessa troca de informação. Então, a sugestão que eu passo para vocês é trabalhar com essas imagens para evitar possíveis ruídos de comunicação e suprir esse espaço existente no ambiente digital. Elas servem também para substituir palavras e destacar partes do texto da nossa publicação. E aí, pessoal, com o tempo, vocês vão ver que quem começar a trabalhar mais com emojis diariamente, vai ver que, às vezes, a gente já faz o próprio dicionário. Ah, para esse tipo de assunto, vou usar esse. Ah, para quando eu quiser um tópico, eu vou usar aquele alfinete, alfinete como se fosse de quadro. Enfim, aos poucos a gente vai conhecendo as próprias imagens que estão disponíveis no nosso celular. Usem as hashtags, pessoal, para furar a bolha. Aí, ó, outra emoji. Muitas vezes a gente fica preso na bolha dos nossos amigos, dos nossos seguidores, principalmente isso acontece muito no Instagram. Mas as hashtags podem ser úteis para ampliar a audiência daquela publicação, principalmente durante algumas datas comemorativas. E elas também servem para conectar clientes e segmentar publicações. Vocês lembram lá atrás que eu comentei com vocês, é importante a gente criar editorias, como se fosse um telejornal. Também, quando a gente está administrando uma página numa rede social, a gente pode criar uma hashtag determinada para determinada editoria. Colocar um emoji específico para determinado assunto. Facilita ali na comunicação das nossas redes sociais. A gente deve evitar usar hashtags muito genéricas, que vão fazer o nosso conteúdo aparecer para pessoas que muitas vezes não têm um interesse, não são da região que a gente trabalha, né? E aí, caso o empreendimento, a organização, o político que vocês estão assessorando tem alguma atividade física em uma determinada região, é importante a gente lembrar de usar hashtag de localização, porque aí quem estiver procurando, por exemplo, hashtag São João del Rei, a publicação do meu assessorado político, quem procurar por hashtag Barbacena, vai ver a publicação lá feita pela prefeitura. Isso tudo facilita na pulverização desse conteúdo. Sim, mas eu estou vendo seu comentário aqui. Eles são mestres, não falo o nome não, porque é de gente concorrente de notícias gerais, né? Continuando. Então, usar as hashtags, pessoal, aumenta as chances de a gente conseguir interagir com usuários que estão utilizando aquele determinado tipo de publicação ou fazendo buscas que remetam àquele tema. A gente tem que tomar o cuidado de usar as hashtags relevantes para não sobrecarregar a publicação e gerar aquela poluição visual ali. No caso do Instagram, existe esse limite de 30 hashtags por publicação, e aí tem um grande dilema que o pessoal fica entre colocar a hashtag na própria legenda ou no primeiro comentário, logo abaixo após a publicação ser feita. Não tem nada certo, pessoal. Isso vale, assim, de vocês fazerem teste mesmo. Dizer, pô, isso funciona, pô, isso não funciona. Eu, particularmente, nunca encontrei nenhuma diferença, não. A escolher estratégia de hashtags de acordo com o segmento, o público, a localização e o tema daquele determinado post, contribui com o crescimento orgânico do alcance daquela publicação. Aqui, pessoal, outro exemplo de publicação local, Notícias Gerais lá atrás, eles fizeram uma entrevista com o Saudade, o autor de Saudade. E aí tem a questão da legenda, lá o crédito para a fotografia, a chamada para a ação, ler no Notícias Gerais, link na bio, uma breve legenda. E as hashtags que a gente utilizou naquela época foi hashtag Tiradentes, com característica local, né, porque uma das palavras estão presentes também em Tiradentes, Campo das Vertentes, uma coisa mais regional, Minas Gerais, web jornalismo, Notícias Gerais, São João del Rei,
saudade, grafite, picho, polêmica, pichação. Todos termos relativos à pauta, à publicação, enfim. O Rafael está colocando que vai tatuar essa saudade aí, que marcou uma geração esse não. Com certeza, Rafael. Quem tiver curiosidade, pessoal, procura lá no Notícias Gerais depois. Se procurar lá na aba procurar, pesquisar, vai dizer que você nunca tentou achar essa publicação aí. E, pessoal, quando a gente arrasta para cima lá as informações que estão disponíveis para quem administra o perfil do Instagram, a gente percebeu que 361 pessoas curtiram, 10 pessoas comentaram, 34 pessoas compartilharam essa publicação no privado com outros amigos, 29 pessoas salvaram naquela ícone de bandeirinha de festa junina ali, e teve um alcance de mais de 1.400 pessoas, 116 visitas ao perfil, 60 pessoas foram ao site, clicaram lá no link da bio por causa dessa publicação. E aí o mais interessante, pessoal, desses mais de 5.400 pessoas, contas que visualizaram essa publicação, 88% não estavam seguindo Notícias Gerais. Então a gente vê assim, que a publicação saiu do lado regional e foi para o lado nacional mesmo, que a gente vê mais aqui embaixo, ó, no canto, que entre as 5.588 impressões, mais de 4.500 chegaram pelas hashtags. Isso é um número estimado, mas assim, corresponde. Então a gente vê assim, que as hashtags saíram do lado regional e foi para o lado nacional, e gente que não é leitor de Notícias Gerais, não era seguidor de Notícias Gerais, viu aquela específica publicação. Outra dica, pessoal, que eu uso essa, mas vocês podem procurar na internet e encontrar a que vocês mais gostarem, que é um site para ajudar a gente a definir hashtags de acordo com a proximidade do tema. Tá nesse endereço que eu coloquei aí na tela. Vou deixar mais uns segundos para quem quiser tirar print. Próximo. Lá atrás, pessoal, em todo tempo, desde lá de trás, eu estou batendo nessa tecla de valorizar as pessoas, não esquecer que a gente está conversando com pessoas, sejam humanos. Então, como vocês estarão em breve fazendo uma gestão de mídias sociais para assessoria de uma determinada organização, é importante também a gente valorizar o público interno, já que pessoas auxiliam na humanização das organizações, conecta o público interno e externo e dá a sensação que alguém de verdade faz parte daquela empresa. Mas tem que ser espontâneo, pessoal. Nada de obrigar as pessoas a tirarem foto, nada de pedir para a direção emitir um ofício, falar para todo mundo tem que tirar foto. Não, isso tem que ser espontâneo, tem que ser de livre vontade, para ser honesto mesmo daquele assessorado. Aqui eu trouxe 3 exemplos, pessoal, todas fotos feitas antes da pandemia, viu? Só para garantir o fato de eles estarem sem máscara, que a gente vê diferentes estilos de publicação. No caso aqui da prefeitura, a primeira, era uma campanha com várias publicações relacionadas a trabalhadores da prefeitura, e nesse caso aqui, que foi o caso do Maurício, que era motorista de ônibus, e ali na legenda eles contaram a breve história do Maurício, por onde ele passa, qual que é o ônibus que ele é conhecido, qual que é o trajeto que ele costuma fazer, enfim. No meio aqui, a publicação apresenta a Francine, que é a secretária, era secretária, não sei se ela está lá mais, no NEAD, o Núcleo de Educação à Distância da Universidade. Você vê que as pessoas ali geraram curtidas, geraram comentários, inclusive um ali está muito pequeno, mas se vocês forem ver o segundo comentário, é do Ícaro, que está falando, ela existe, é uma brincadeiras à parte, é legal conhecer a equipe do NEAD. É uma ideia muito bacana. As pessoas querem saber quem que estão respondendo, quem que é a pessoa por trás do telefone, quem que é a secretária, quem que é o motorista que passa, muitas vezes as pessoas passam por ele, só dando bom dia, mas qual que é a história deles? Será que a gente conhece? E aqui, na terceira publicação, um exemplo de um restaurante de Barbacena também, que é muito característico
pela abordagem simpática que o dono, o gerente, que é esse terceiro, o que está com a jaqueta preta, fica na porta sempre abordando o pessoal. Nossa, isso, Juliana. As pessoas querem saber quem é o Roosevelt. Os calouros, quem entrou desde o ano passado, eles não viram o Roosevelt, provavelmente, ou viram. Se tiveram ano passado. Você não conhece a cara do Roosevelt. Vocês têm que conhecer quem é o Roosevelt. O Roosevelt resolve todos os problemas do jornalismo do FSJ. Se o Roosevelt não consegue resolver, o problema não é do jornalismo do FSJ. Porque o Roosevelt é o cara do jornalismo do FSJ. Próxima dica, pessoal. Organizem eventos online. As lives, pessoal, já existiam antes da pandemia, no tempo de Covid-19, e reorganizaram as ações dos eventos, que eram oportunidade das marcas promover as experiências para o público-alvo e divulgar a própria organização ou parceiro daquela organização. Então, os eventos online que já existiam, eles foram projetados nesse período difícil. E aí, nesse quesito, é importante a gente lembrar que o offline sempre terá o seu valor. Na hora que a crise de saúde pública começar a passar, que os eventos começarem a serem realizados, a gente poder voltar a aglomerar, com certeza vai ter gente indo para evento, mas muita gente vai preferir assistir lives, que foi um costume que foi projetado no nosso dia a dia. Aqui eu trouxe 2 exemplos de 2 imagens relacionadas à festa junina do ano passado, que eu também concordo com aquelas pessoas que falam que as festas juninas são uma das melhores festas do ano, e que, no caso do cenário nacional, a gente vê ali numa matéria falando sobre a Brahma, a Ioca, a Santa Helena e o Boticário, que se reuniram com artistas como a Ivete, o Safadão e o Luan Santana, investiram no São João Digital. E no caso aqui embaixo, um exemplo novamente de São João del Rei, que foi o caso da República Santa Casa, que tinha uma tradicional festa junina, né, todos os anos. No ano passado eles não deixaram de fazer, não. Eles fizeram uma live ali com patrocínio, com parceria, né, patrocínio não, com parceria com a Vera, com o Império Barber, fizeram a Anarria Solidária ali com direito a QR Code e tudo. Outro exemplo, pessoal, que foi veiculado na mídia, no quesito musical, o Brasil lidera o ranking mundial das lives no YouTube, né? Com a Marília Mendonça, o Jorge Mateus, a Sandy Júnior, o Péricles, o Emicida. O espaço do Brasil está garantido no top ranking do mundial das lives. E também, já no ambiente esportivo, o canal do Fluminense no YouTube superou o recorde que era do Flamengo em transmissão de final do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vê que essas estratégias, essa comunicação feita de uma maneira personalizada, de uma maneira planejada, está em todos os segmentos, desde Big Brother até estabelecimentos comerciais, até política, até sindicato, até empresa júnior, até também na comunicação de times esportivos. Segundo pesquisa, pessoal, feita em maio do ano passado, há 1 ano, né? Deve estar saindo outra sobre esse tema por agora. 84% das pessoas que responderam essa pesquisa indicaram que o YouTube foi o aplicativo que eles utilizaram para assistir lives. Em seguida apareceu o Instagram e depois o Facebook. Na lista abaixo, marque quais apps você já assistiu a transmissão de vídeo ao vivo, lives no seu smartphone. Segundo pesquisa também do ano passado, entre os aplicativos que as pessoas mais utilizaram para fazer videochamadas, disparados está o WhatsApp, depois o Messenger, depois o Skype, depois o Zoom, o Hangout, o Duo, que eu nunca ouvi falar, não sei se alguém aqui conhece essa plataforma, o Teams, que eu fui conhecer, acessar tem 1 mês, numa disciplina que eu estou fazendo, que a professora usa esse programa, e o Cisco também, que eu nunca ouvi falar. E eu acho engraçado, só um comentário aqui, um abre parênteses, que o Meeting, que muita gente usa, né, do Google, não apareceu, mas eu não sei realmente se é porque
a pergunta foi aplicativo, se as pessoas não... Então, o erro seria de quem fez a pesquisa. Se as pessoas não consideram o Meets como um aplicativo, não sei por que ele não apareceu, mas com certeza ele deve ser um dos mais utilizados aí nesse período. E assim, pessoal, a gente parte para a nossa reta final de oficina, que começou lá comigo destacando que é importante a gente ter noção de que não existe uma fórmula pronta para todos os tipos de segmento. A comunicação sindical é diferente da comunicação de um estabelecimento comercial, que tem que se comunicar diferente nas redes sociais do que comunica uma universidade, por exemplo. Depois passou a importância de várias dicas relacionadas ao planejamento, à análise. Passamos também pela parte de produção de conteúdo, de criatividade. Entramos hoje naquela parte voltada para o relacionamento, que é muito importante, a gente não pode esquecer daquilo, porque muitas vezes, eu já vi isso várias vezes aqui na região, e até no nacional também, isso não é... Eu não sou do time que ataca falando que tudo que está na região é ruim, não. Pelo contrário, tem muita coisa boa, muito profissional bom, muito profissional capacitado que ficou aqui na região, aqui no interior de Minas Gerais. E agora a gente parte para a parte que muitas vezes as pessoas não fazem, mas que é muito importante quando a gente trabalha com comunicação nas mídias sociais, que é monitoramento e metrificação daquilo que a gente publica ali. Números, pessoal, são importantes para quem atua na gestão de mídias sociais. Então, quando a gente vem para jornalismo, a gente fala, nunca mais eu vou mexer com números. Odiava matemática, odiava química, odiava física. Nossa, nunca mais vou ver número na minha vida profissional. Engano de vocês, pessoal. Seja no jornalismo tradicional, seja na publicidade, seja na gestão de mídias sociais, números estão presentes no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, a gente tem que saber lidar com eles. A gente não pode ter medo deles, mas a gente tem que saber lidar com eles. Aqui, no caso das mídias sociais, né, a gente chama esses números de indicadores, né? E existem diversas ferramentas, algumas gratuitas e outras pagas, capazes de medir esses índices que servem para ajustar o nosso plano de comunicação nas mídias sociais, de acordo com o comportamento do consumidor, de acordo com a análise que a gente faz. Pô, as pessoas gostaram desse tipo de conteúdo, as pessoas não gostaram tanto de uma publicação mais ousada, por exemplo, enfim. Então, pessoal, a dica que eu dou para vocês é acompanhar como as pessoas estão reagindo a uma publicação sempre nas primeiras horas. Então, fez a publicação lá, não esquece dela não, sabe assim, acompanhe para ver o que as pessoas vão comentar, se alguém vai curtir, se alguém vai colocar uma carinha triste. Acompanhe um pouco, no início, a questão da reação das pessoas sobre aquela publicação. E aí, eu tenho uma frase que eu sempre falo nesses meus mini cursos, oficinas, atividades de comunicação digital, que é monitoramento constante, metrificação periódica. O que significa isso? Monitorar, ou seja, acompanhar, visualizar o que está acontecendo, a gente tem que fazer constantemente. Lá na própria produção de conteúdo, quando a gente falou de criatividade, eu comentei isso com vocês. Mas a metrificação, ou seja, juntar esses dados que a gente reuniu, juntar esses números que a gente reuniu, ela pode ser periódica, do tipo, todo dia no final do dia, pode ser uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Eu recomendo particularmente que seja no máximo de uma vez por mês, porque às vezes quando a gente deixa passar vários meses sem fazer uma análise da reação, do alcance, das curtidas, dos comentários, dos compartilhamentos, dos salvamentos, no caso do Instagram, depois fica muito número para a gente juntar, então, e pode dar erro nesse caso. Então, eu recomendo sempre fazer uma metrificação periódica, indica uma vez por mês, sabe, assim, se for fazer uma vez por semana, abre uma planilha no Excel, vai colocando ali todo dia, toda semana, o número, que aí no final fica mais fácil de contabilizar esses números. Comparar números para ver qual é o gosto do público, como eu já comentei. Pô, as pessoas gostaram mais desse tipo de publicação, vou investir nessa. Nossa, estou propondo uma editoria de indicação de filmes, por exemplo,
na rede social do meu assessorado, só que não teve muito envolvimento, não. As pessoas não engajaram muito, não. Então, será que vale a pena eu tentar mais uma vez, para quem sabe naquele dia, é porque o pessoal passou mesmo? Fica aí a sugestão de sempre comparar. E como eu falei, pessoal, dentro dessa área de comunicação digital, é impossível a gente concentrar todas as informações sobre todos os temas. Então, quem quiser estudar mais, pesquisar mais sobre esse tema, eu coloco aqui ali embaixo o termo que vocês podem também encontrar no Google, nas redes sociais, que é KPI Redes Sociais. Então, pessoal, cada rede social tem os seus próprios indicadores que devem ser analisados de acordo com o público e de acordo com o objetivo. Por exemplo, número de seguidores e de visita no perfil, engajamento nas publicações, curtidas, compartilhamentos, comentários, salvamentos, alcance, quantas pessoas foram no direct ou no privado, ou no inbox, como no nosso caso do último encontro, querendo saber mais informações, o número, quantas e qualidade das menções públicas, ou seja, quantas vezes aquele perfil foi marcado nas redes sociais. Tudo isso, pessoal, quem vai definir é você, profissional de comunicação, profissional de gestão de mídias sociais, junto com o planejamento que você vai fazer com a direção do seu assessorado, com o seu assessorado, né? E vai variar. Então, assim, se meu objetivo é divulgar um evento, alcance, ou seja, quantas pessoas visualizaram uma publicação, para mim é importante. Número de seguidores, nem tanto, porque eu quero que as pessoas saibam que o meu evento vai acontecer. Ou então, se eu quero vender um produto ou um serviço, querer saber quantas pessoas foram querendo saber mais informações, é uma coisa interessante para a gente entender. Entendem? Então, isso varia. Estar ciente de que o público fala sobre a sua marca, seu serviço, é fundamental para o direcionamento estratégico, já que nas redes sociais, uma das vantagens é justamente a gente fazer esse monitoramento. Vamos fazer esse monitoramento, vamos acompanhar e ver se é necessário a gente mudar o planejamento, fazer alguma coisa que não tá, tirar alguma coisa que a gente está fazendo, mas que não está dando certo. E com as redes sociais se tornando verdadeiros confessionários de experiências diárias, a gente precisa estar atento aos desejos, às dúvidas, às opiniões do público. E aí, eu volto no exemplo da Yara, que falou sobre o exemplo da Netflix, que o pessoal no Twitter, geralmente, tem muitas marcas que fazem isso lá, que é investir em responder todo mundo, ou quase todo mundo, que marca o arroba daquela organização. Então, assim, é importante a gente estar atento para a gente não deixar passar, sabe? Aqui eu trouxe um exemplo do Facebook, que quando a gente cria uma página, a gente consegue fazer esse monitoramento por publicação, e ali vocês vão ver que dá para separar entre alcance orgânico, alcance pago, cliques nas publicações, quando tem algum link, reações, que envolvem tudo, de curtidas, comentários, compartilhamentos. Então, fica bem separado para a gente acompanhar lá dentro da próprio Facebook. Outros números que o Facebook também costumam dar é esses números, né? Quanto a curtidas relacionadas à semana ou ao mês, o alcance, a média de alcance naquela semana ou naquele período. O alcance de stories, né? Nesse caso aqui não tinha dados suficientes, porque não trabalhava com stories no Facebook nessa época. Recomendações, quantas pessoas recomendaram aquela página, o engajamento com publicação também, uma média, né, de curtida, comentários, tudo mais, e a capacidade de resposta, que a própria plataforma controla e torna público qual que é a taxa de resposta no privado e quanto tempo médio que você costuma demorar para responder. Nesse caso ali, ó, tinha aumentado 48 minutos de uma semana para outra, então eu deveria ter tomado cuidado. Outros números que também estão presentes nas redes sociais, pessoal, no Facebook, é quanto ao alcance e reação, comentários, compartilhamentos e cliques por publicação. Quem nunca teve a experiência de gerenciar uma página no Facebook, eu vou deixar a tarefa para quem quiser de fazer uma página de um blog, algum tema de interesse de vocês, para tentar, sabe, procurar esses números, para enxergar esses números
Aqui nessa primeira imagem, por exemplo, dá para ver ali que do 977 pessoas alcançadas com aquela publicação, 905 foi porque aquela publicação foi patrocinada, foi paga, né? Só 115 foi orgânico. 10 pessoas reagiram, 3 pessoas compartilharam, 24 pessoas clicaram no link, 2 pessoas clicaram em outro lugar relativo à publicação. E aqui no outro lado, a gente vê que das 3.612 pessoas alcançadas com aquele post, todas elas viram mediante alcance orgânico. 132 pessoas curtiram, uma pessoa comentou, 12 pessoas compartilharam, né? A publicação foi compartilhada 12 vezes e a foto foi vista 250 vezes, né? Quando a gente abre aquela publicação para ver a imagem. Aqui no Instagram, pessoal, quando a gente troca lá para o Instagram comercial, a gente também consegue acesso a esses números. Nesse caso aqui, a gente vê que 61 pessoas curtiram, 4 pessoas comentaram, uma pessoa compartilhou em outro lugar, 10 pessoas salvaram. Dá para ver também o lugar para onde as pessoas chegaram, né? Se é da página inicial, por hashtag, do perfil ou de outro lugar. Quantas pessoas clicaram no link depois de ver aquela publicação, enfim. Outros números que o Instagram comercial também consegue disponibilizar para a gente é quanto a essa média semanal ou mensal de visitas ao perfil, cliques no site, quantas pessoas apertaram naquele como chegar, que é quando o perfil coloca um endereço específico lá na bio. Aí a gente consegue ver, inclusive, uma média por dia de alcance, de impressões. Enfim, é bem legal, pessoal. Eu deixo essa tarefa mesmo para quem não quiser fazer com o próprio perfil pessoal. O meu também é privado, o meu não é público, não. Mas, assim, façam uma experiência em algum perfil que vocês construam, de algum blog, algum projeto digital independente sobre algum tema, enfim. Alguns motivos para esse monitoramento digital ser constante, pessoal. Identificar o que o público está percebendo sobre aquela organização, ter a oportunidade de aperfeiçoar algum produto, aperfeiçoar algum serviço, aperfeiçoar alguma coisa dentro da própria organização, dentro do trabalho do nosso político assessorado, por exemplo, né? Eu vi que tem algumas pessoas que trabalham com assessoria política. Ter novas ideias, nas redes sociais a gente tira muitas ideias, e aí, nesse ponto aqui, eu chamo a atenção não só para a parte de gestão de mídias sociais, como para a comunicação no geral, né? A gente consegue enxergar muitas oportunidades quando a gente navega nas redes sociais, e também nunca poder esquecer de acompanhar as tendências do que está acontecendo. Pô, a gente sabe que no início do ano tem BBB. Vamos acompanhar o que está acontecendo para ver se a gente consegue alguma oportunidade para associar a minha marca, a minha organização com aquele fato, com aquele meme, com aquilo que aconteceu dentro do programa. No mais, pessoal, a gente está partindo agora literalmente para o encerramento. Eu queria agradecer a participação de todos, agradecer a confiança no trabalho, mais uma vez, do pessoal da organização, que organizaram muito bem esse evento. Sei como é difícil organizar eventos online, mas agradecer mesmo todo mundo que participou da oficina. Algumas dicas finais, pessoal, então. Sempre se colocar no lugar do público-alvo, ou seja, não sejam chatos quando vocês forem trabalhar com mídias sociais, não seja aquele ADM implicante, aquele ADM das redes, aquele ADM que perde a noção, que responde com os dois pés no peito, que é chato mesmo, a palavra é chata, não tem outra palavra, com as outras pessoas, a famosa empatia, né, que muitas vezes as pessoas esquecem no lado pessoal. Então, um reforço aí para o lado profissional. Se preparem, pessoal, para passar por atualizações constantes na comunicação como um todo, e principalmente na comunicação digital. As mudanças acontecem muito rápido, então essa coisa de, vou formar, não vou mais pisar o pé numa sala de aula, vou formar, não vou assistir mais um curso na vida. Mentira, gente, a gente vai precisar fazer constantes atualizações porque a comunicação está mudando, as ferramentas estão mudando, a realidade das pessoas passa por mudanças diárias e a gente precisa acompanhar essas mudanças. Então, a gente tem que sempre preparar
para fazer essas atualizações diversas, seja com um curso de especialização lá depois que vai formar, para o pessoal que está na reta final, seja quem sabe cogitar um mestrado, seja quem sabe fazer alguns cursos avulsos da área de extensão, enfim. E aí, pessoal, para fechar mesmo, eu inseri essa tela, porque principalmente no momento da pandemia, mas isso é uma coisa que é importante para todos os trabalhadores, de uma maneira geral, mas como no caso que eu estou falando de quem vai mexer com administração de redes sociais, né? Quem vai ter a opção e a escolha de investir nessa área da comunicação, vai passar horas e horas sentado na frente do computador, horas e horas mexendo no celular. Às vezes vai ter alguma ação externa, se for um evento, cobrir um evento, por exemplo, quando puder ter evento, hein, pessoal? Mas muitas vezes a gente vai passar muitas horas concentrado na frente de uma tela. E isso eu estou falando para o pessoal que vai planejar, para o pessoal que vai fazer arte, de design gráfico, para o pessoal que vai fazer legenda, para o pessoal que vai fazer relacionamento, gestão de crise, enfim. E por mais que, trabalhar com rede social é fácil. O pessoal que mexe da comunicação está em casa fazendo home office, o pessoal da assessoria da tal organização lá, está fazendo trabalho remoto desde o início da pandemia. Mas é um trabalho muito desgastante, pessoal. É um trabalho muito bom, não arrependo, mais uma vez, não arrependo em nenhum momento de ter vindo para a área de comunicação. Mas, e por mais que algumas vezes trabalhar com comunicação pode parecer leve, pode parecer divertido, é um trabalho como qualquer outro. Eu não sou romântico de falar trabalhar com comunicação é lazer, né? Não. Na hora de folga, na hora de não fazer nada, a gente tem que fazer coisas que não são da área de comunicação. Então, assim, vai praticar uma atividade física com segurança, vai assistir um filme, vai assistir um jogo de futebol, vai ler um livro, enfim, reserve esses momentos de lazer e descanso, pessoal, porque por mais que a gente pode parecer tranquilo trabalhar com comunicação, tá na frente do computador o tempo inteiro, mas o desgaste mental é muito grande, pessoal. A gente precisa ter atenção na parte de produção de conteúdo, na parte de relacionamento. Então, assim, um trabalho, assim como qualquer outra, a gente tem também que ter os momentos de lazer e descanso. Para fechar, eu coloco sempre as referências, mas é mais por descargo de confiança. Eu coloco pequenininho, porque senão ia ficar telas e telas, para vocês encontrarem os exemplos. E aí, Felipe, eu vou pedir para você parar de gravar e agradecer, pessoal. Muito obrigado. Aqui estão os meus contatos. Qualquer dúvida, qualquer pedido de